Olá famílias, muito boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Júnior Buranello, sou psicoterapeuta, trabalho com dependentes químicos que buscam, que visam recuperação e tratamento. E hoje mais uma quarta-feira especial, né? Sempre com assuntos diversos aqui, para a gente poder abranger, né? Conseguir ampliar todo o universo da dependência química, oferecendo a vocês, familiares, principalmente as famílias da Estrela da Manhã, né? Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Pessoal que confia no nosso trabalho, sabe que nós estamos aqui fazendo, desenvolvendo o melhor, né? Dentro desse processo tão complexo que é o tratamento para a dependência química, né? Entendendo, e é isso que aí, essa é a importância desse canal aqui, né? No qual eu criei com esse único objetivo, para que as pessoas possam entender que a dependência química, dentro da sua complexidade, não é fazer a pessoa parar de usar droga, e sim conseguir, né, não só, né, fazer a pessoa parar de usar droga, e sim conseguir entender todas as ramificações, o que levou ela a se tornar um dependente químico, né? Por que ela encontrou na droga esse ambiente de conforto, onde ela foge da realidade, aonde ela preserva o seu ambiente ali, dentro de emoções que ela não consegue lidar, né? Onde ela consegue se desenvolver, trabalhar seus traumas, né? Fugir de uma realidade incômoda. Uma personalidade que talvez ela não teria, com o uso de substância, a construção do vício, ela consegue ser aquela pessoa, né, se familiarizar com outras, né, a necessidade de ser aceita, enfim, carência emocional, carência afetiva, sentimento de abandono, sentimento de rejeição, tudo isso precisa ser identificado para que nós possamos realmente encontrar as melhores formas. Não tem uma fórmula perfeita para tratar a dependência química. Tem características específicas, que é o que nós vamos falar aqui. 3 características, né, que são comuns a todo dependente químico, que é o tema da reunião de hoje, mas nós temos que tratar a particularidade de cada dependente químico, entendendo o que o vício, que foi o tema da reunião do vídeo da semana passada, como o vício, o que a droga, o que o uso de substância tem ajudado essa pessoa até aqui. De certa forma, antes da pessoa se tornar um dependente químico, todo dependente químico teve uma boa relação com a substância. Por mais, né, difícil que seja você, familiar, entender e aceitar, para a pessoa que se tornou viciado lá atrás, quando tudo começou, ele tinha uma romantização, tinha uma história perfeita com a droga. E a droga não trazia prejuízo para ele, né, principalmente trazia conforto, trazia, né, um ambiente ali no qual ele conseguia lidar com as pessoas, preservar ali os seus sentimentos, suas emoções, fugir da realidade e tudo mais. Tá? Pessoal, mas antes de mais nada, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, ajuda a gente a crescer aí, né? Compartilhe os seus vídeos, manda nas suas redes sociais, posta no seu Facebook, ajuda a gente a crescer nesse canal tão importante, direcionado para vocês familiares e para o dependente químico que busca recuperação. Famílias, vamos lá então, né? Feito as devidas observações, né? Eu sempre falo um pouquinho, faço uma observação para adentrar o tema. Então hoje nós já falei aqui qual que vai ser o tema. Então voltando a esse né, princípio básico de entender, estudar, né, se aprofundar no processo do que é a dependência química, vamos tratar um pouco dessas questões particulares, tá? Principais características, ou 3 principais características comuns à grande maioria, né, se não for 99%, 100% do dependente químico, apresentam essas características aqui, né, na sua estrutura psicológica, emocional, no seu comportamento, né, que são essas características responsáveis por preservar o ambiente de uso, no qual o dependente químico ele não consegue lidar com essas emoções, com esses comportamentos, exercer essa função de análise racional, e aí ele volta sempre às recaídas, ao uso de substância, à perda de controle. Por quê? Então vamos lá, né? Uma dessas características, né, que eu anotei aqui para trabalhar com vocês hoje o dependente químico, ele apresenta, dentro de suas tantas características, uma regulação emocional negativa.
Devido ao quê? Né? Já falei isso em alguns outros vídeos, mas sempre é bom a gente reforçar aqui. Devido a toda a desregulação causada no circuito de recompensa, né, nos sistemas emocionais, ali na amígdala cerebral, responsável por também fazer essa regulação emocional, memórias emocionais, as drogas afetam ali o sistema límbico, que está todo esse conjunto de relação emoções e circuito de recompensa. Ou seja, se há uma alteração nas emoções, esse dependente químico ele vai criando, né, um comportamento adaptativo, fazendo associações de imagens, né, no qual ele cria muitas das vezes as suas próprias imagens e a necessidade, né, de utilizar de se abastecer da substância. Então é fato você entender, pessoal, que ao longo dessa trajetória de uso, o dependente químico vai apresentando essas características de regulação emocional negativa. Por quê? Porque o próprio uso de substância, mesmo que no início ele dê uma recompensa, com o passar do tempo, isso vai se tornar dor e sofrimento, depressão, ansiedade, sentimento de culpa, sentimento de negação, né, dificuldade de ver a realidade, tá tudo se perdendo, a casa tá caindo, né, os alicerces familiares, tá se afastando das pessoas que ele ama, perdendo emprego, e assim, e aí todo o ambiente de preservação do uso. Porque todas as vezes que vem esses sintomas de tristeza, de dor, de negação, de ansiedade, depressão, algo deu errado, frustração, dores emocionais, né? Pessoas que rejeitaram ele automaticamente, ao sentir esses sintomas, ao sentir esses incômodos emocionais, ele busca na substância, né, neutralizar esses sentimentos, criando uma válvula de escape, mantendo-se em um ambiente seguro, né, até coloca aqui entre aspas, seguro e confortável, no qual ele evita um sofrimento e ao mesmo tempo tenta receber uma recompensa por isso, que é a dor, né, que é o prazer compulsivo. Ele fica compulsivo em sentir, né, esse prazer, em fugir dessas situações, no qual ele não consegue mais estabelecer, uma boa relação emocional consigo mesmo. Sempre sofrendo, sempre olhar negativo, deprimido. Você conhece alguém assim? Né? Alguém do seu familiar, depende de quem que é assim, né? Aquele olhar negativo para a vida, nada dá certo, não para em trabalho nenhum. Então isso é uma característica. Regulação emocional negativa. O segundo ponto importante para você avaliar comigo hoje, nessa quarta-feira, é distorções de perspectivas. Ou seja, distorções de perspectivas diferentes. São distorções cognitivas, no qual o dependente químico ele cria imagens distorcidas e reais. E tudo começa por esse filtro, né? Quando nós falamos para ele analisar melhor os seus pensamentos, analisar melhor as suas emoções, né, entender os seus sentimentos. É óbvio que se eu tenho uma pessoa que analisa, que avalia emoções de forma negativa, como é que vai ser a construção do pensamento dele? Distorcido. Por isso que eu falo, faz esse filtro mental, o dependente químico, né, tem essa capacidade de fazer esse filtro mental distorcido, no qual ele não avalia riscos, ele não avalia situações de perigo, ele se coloca, né, em situações de extrema dificuldade, não olha com empatia a família, toma decisões de forma irresponsáveis, né, cria sempre um lado de que ele é a vítima das situações e as pessoas estão contra ele. Isso é muito característico também, por conta dessas distorções perspectivas, né, de perspectivas distorcidas, distorções cognitivas. Faz esse filtro de fantasia, imagens distorcidas, cria coisas irreais, né, se coloca como vítima das situações, não aceita, né, tem dificuldade em lidar com não, com frustração, rejeita quando ele pensa, né, antecipa uma situação que ele vai ser rejeitado, ele rejeita antes para não ter um sofrimento, entende? Então todo esse ambiente extremamente complexo criado pela dependência química. E o terceiro ponto importante para a gente avaliar aqui é a dificuldade de controlar impulso. O dependente químico, ele é aquele cara extremamente impulsivo, no qual ele sempre, né, por conta de todas as dificuldades, e se vocês veem aqui,
fazendo essa análise, que uma liga a outra, né? Regulação emocional negativa, né? Distorções de perspectivas, né? Não avalia, né, os resultados ali, principalmente quando há a possibilidade de um resultado negativo, não faz essa avaliação e falta, né, desse controle de impulso. É aquele cara que reage. Por quê? Volta lá atrás no início do vídeo. Se ele tem, né, todo um circuito de recompensa distorcido, né, alterado, ele está vibrando nessa sintonia, está vibrando nessa frequência. Ele quer as coisas para ontem, ele exige das pessoas, ele quer recompensa rápida, ele quer prazer imediato, ele quer sentir essa felicidade de qualquer jeito, a qualquer preço. E aí, dentro de todas essas imagens distorcidas, emoções negativas, ele não consegue controlar os seus impulsos. É aquele cara que apresenta comportamento agressivo, raivoso, né? E quando eu falo agressivo, não é que ele vai bater em alguém simplesmente. Às vezes acontece, mas é agressivo porque ele não consegue se controlar, ele é impulsivo, ele fala sem pensar, né? Ele reage de forma distorcida, tem aquele comportamento reativo, no qual ele reage conforme as situações, sem analisar as consequências, sempre está se colocando em risco, sempre está prejudicando alguém, se prejudicando, perdendo muito mais do que ganhando. Daí ele fica sempre tentando juntar os caquinhos, e na hora de juntar os caquinhos, você, familiar, é responsável por grande parte desse problema. Né? Porque na hora que ele vai tomar uma decisão e de forma impulsiva, ele não pergunta para você se você avalia se é bom ou ruim ele fazer, ele só faz. Né? E depois que dá tudo errado, ele quer dividir com você as situações que deram errado. Ó, não deu certo, então me ajuda aqui, né? Entrei numa dívida, sujei meu nome, não deu certo, com dinheiro de traficante, enfim. Então a parte mais complexa desse processo, pessoal, ao invés de a gente só tratar, né, o uso em si, o vício em si, a gente tem que tratar características como essa, que vai partir da parte mais complexa, principalmente você, familiar, que está o seu ente querido aqui na tela da manhã. Tem que ser firme, assertivo, né? Dizer não, você não vai sair, vou manter você em tratamento, vamos entender o processo, e o processo é esse, é complexo, é doloroso, porque você vai mexer com emoções negativas que eu passei 10 anos querendo fugir delas, usando droga, porque eu não queria lidar com essa realidade, que o grande responsável dos fracassos do Júnior não foi a dona Valéria, o seu Cinto, e sim foi eu, o corresponsável por aquilo que não deu certo, pelas escolhas impulsivas, pelas imagens distorcidas. Imaginava sempre que as pessoas estavam contra mim. Imaginava que o mundo conspirava contra os projetos do Júnior Buranello. As pessoas sempre estavam me traindo, me enganando, né? Ou seja, isso são imagens distorcidas que o próprio dependente químico cria para se manter dentro do uso. Né? É o comportamento padrão associativo. Associa o seu cérebro, esse cérebro doente, ele associa informações para criar esse ambiente hostil, onde a pessoa ela só imagina aquilo que ela só realiza aquilo que ela está imaginando. Então, se ela imagina que as pessoas estão contra, que as pessoas não ajudam, que ele está sempre em sofrimento e ele precisa estar em sofrimento, o sofrimento faz parte do processo de uso. Então, ele estando em sofrimento, ele consegue aquilo que ele quer. O cérebro gera busca, motivação pela recompensa, para preservar esse ambiente, para não sentir essa dor, para fugir da realidade, e é onde ele vive voltando para o mesmo lugar. É recaídas atrás de recaída. Então, o processo mais complexo é esse. Tira a pessoa, né, do núcleo, do nicho, né, que ela está vivendo, daquele lugar que está ali tóxico, que ela não consegue parar de usar, e vamos estudar o ser humano. Vamos estudar as suas emoções, vamos criar esse melhor ambiente de regulação emocional. E regulação emocional, ele vai ter que sentir das dores mais duras, dos sentimentos mais pesados, aquele que ele passou anos fugindo, para ele conseguir entender. Tem que sentir a dor da solidão, a dor do abandono, a dor da rejeição, da humilhação, entender, né, e digerir essa informação, criar um ambiente de perdão para quem tiver que perdoar, pedir perdão para quem tiver que pedir. Ser perdoado por quem tiver que ser perdoado. Esse é o ambiente de regulação emocional. E o processo só começa dentro de uma internação, muitas vezes. Ele vai ter continuidade, né? Que é esse comportamento, que é a inteligência emocional, que é buscar entender. Aí o seu cérebro vai melhorando, você vai voltando a ter outras perspectivas de vida. Vai fazendo análise um pouco mais centrada, mais assertiva, vai tendo pensamentos e falas mais coerentes. Vocês já viram como que ficou mais complexo? Que não é só para a droga, até para a família. Nossa, mas é tudo isso mesmo? É tudo isso mesmo.
É tudo isso mesmo, não é tão simples assim, né? Ele não vai sair daqui perfeito, não vai, para quem está fazendo tratamento em outros lugares, né? Não vai sair daí perfeito, ele vai ter que passar por processo, terapia, psicólogo, medicação, para ir regulando esse cérebro que está ali, né? A parte do córtex pré-frontal que faz essa análise, né, de percepções de realidade e o dependente químico fora da realidade precisa ser avaliada, e isso precisa de tempo. Aos poucos ele vai recuperando essa parte cognitiva, que vai encontrando respostas e caminhos e dando novas alternativas. E por fim, né, ele vai conseguindo, com essa análise de perspectivas diferentes, perspectivas novas, ele vai ampliando o campo de visão. E ao ampliar o campo de visão, ele vai conseguir se conhecer um pouco mais. Reconhecendo as suas emoções, os seus sentimentos, ele vai ter um controle de impulsos maior. Entende, pessoal? O processo é complexo, não é impulsivo, mas sim complexo. Então, dentro dessas características, analise, você que é dependente químico, busca recuperação, quais delas você ainda precisa trabalhar mais. Para você familiar que nos acompanha, muito obrigado, né? Preste atenção nos sinais, como o seu ente querido está se comportando, para que nós possamos realmente, você realmente possa conseguir ou ajudar nesse processo todo. Muito boa noite a todos vocês, até quarta-feira que vem.